levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, dignas de glória e louvores. Levantamos nossas mãos, te adoramos, ó Senhor, grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu santo nome. O Senhor é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. O Senhor é aquele que começa a boa obra, o Senhor é aquele que completa a boa obra que o Senhor começou. E nós queremos te glorificar por tudo que o Senhor é, pela pessoa do teu Espírito Santo no nosso meio, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, mas acima de tudo, porque o Senhor é o nosso Pai, e o Senhor é aquele que cuida de nós de uma maneira tão especial, tão carinhosa e tão íntima. Nós te louvamos pelo teu caráter fiel, pela tua vida, Jesus, em nós, pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores em nossas vidas. Nós te glorificamos, nós te exaltamos. Nós queremos, Senhor, te entregar mesmo toda a honra, todo o louvor nessa noite. Tudo que nós vamos falar aqui é para a glória e para a honra do nome do Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer investida do diabo, querendo roubar a palavra dos nossos corações. E nos entregamos, Senhor, ao teu Espírito, para que o Senhor fale aos nossos corações aquilo que está no teu. Nós queremos ouvir a tua voz, falando conosco através da tua palavra. Por isso nós entregamos esse tempo ao Senhor e nos entregamos para ouvir do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, amados. É sempre motivo de alegria no nosso coração de estarmos aqui nessa igreja. Essa igreja que tem caminhado conosco durante tantos anos, que tem nos ajudado a estar nos lugares onde Deus tem nos enviado. Essa igreja que tem participado conosco em todos os lugares que nós temos ido há mais de 20 anos. Nós temos sido parceiros juntos, temos ido onde o Senhor tem nos chamado. Nós começamos o nosso ministério há mais de 20 anos atrás, no Amazonas. E há 2 anos atrás nós estamos no país da África do Sul. Nós começamos pensando que era só um tempo de aprendizado de inglês, mas Deus tem feito muito mais do que aquilo que nós imaginávamos que Ele ia fazer. Então, essa noite eu gostaria de compartilhar um pouquinho com você daquilo que Deus tem feito em nossas vidas e através das nossas vidas,
os nossos sonhos, os nossos desejos de fazer ainda mais para Deus, por aquele que Deus que tem nos chamado para fazer essa obra. Amém? Gostaria que você abrisse sua Bíblia lá em Josué capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 19 até o 24. Josué 4, do 19 até o 24. Eu vou ler na NVI. Se você tem outra versão, não tem problema, é só você acompanhar aí. Josué 4, 19 ao 24. E nos diz assim: no 11º dia, no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira a leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais: o que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Vamos repetir esse último verso, verso 24. Foi um verso que Deus trouxe no meu coração, saltou no meu coração quando eu estava orando para uma palavra que Deus tivesse para essa igreja. Então eu gostaria que você saísse daqui dessa noite com essa palavra muito marcada no seu coração. O verso 24 você pode ler aí na versão que você tiver, mas a gente vai ler juntos. O verso 24. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Amém? Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam ao Senhor, o seu Deus. Para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês temam ao Senhor, o seu Deus. Essa é a palavra que Deus trouxe para o meu coração. E essa palavra foi aquilo que Josué estava falando para o povo de Israel. Na realidade, o povo de Israel estava agora sob a liderança de Josué. E Moisés agora já tinha morrido. Josué estava liderando o povo de Israel, e ele tinha uma tarefa à frente dele. E ele tinha que conduzir o povo para tomar posse da terra de Canaã. E eles haviam acabado de atravessar o Rio Jordão em terra seca, e Deus havia dado uma ordem para o povo de Israel. E ele falou para Josué: Josué, pega 12 pedras no meio do Jordão, cada uma representando uma das tribos de Israel, e vocês vão fazer um monumento na terra de Canaã. E esse monumento vai ser para que no futuro, quando os seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, os pais vão dizer para os seus filhos que a mão do Senhor é poderosa, porque atravessou o povo no meio do rio em terra seca, e eles devem temer ao Senhor, ao seu Deus. Essa era a vontade de Deus para com a nação de Israel. E Deus queria que a nação de Israel, ela fosse um exemplo, fosse um testemunho para as outras nações de que a mão do Senhor é poderosa. Deus tinha um propósito para a nação de Israel: que os povos da terra conhecessem a Deus, ao nosso Deus, através daquele povo. E hoje Deus tem o mesmo plano para nós como igreja dele. Deus tem levantado a sua igreja para que os povos da terra conheçam ao nosso Deus. Amém? Nós somos a igreja do Senhor, e nós temos essa responsabilidade hoje de fazer
o nome do Senhor conhecido entre os povos. Nós temos a responsabilidade de levar o nome de Jesus, a salvação através do sangue de Jesus, aos povos da terra, para que os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é poderosa, que a mão do Senhor pode libertar os povos, que a mão do Senhor pode libertar de culturas que vêm do coração do inferno e que podem levar essas culturas para o reino dos céus. Nós temos essa responsabilidade. E, irmãos, para nós é um privilégio enorme podermos ser representantes de Deus, assim como a nação de Israel. Para nós é um privilégio santo podermos falar para os povos, para as nações, que a mão do Senhor é poderosa e que nós devemos temer ao nome do nosso Deus. Amém? Então, nesse texto aqui, nós vemos que Deus tinha 2 objetivos para com aquele monumento. Primeiro, é para que todos os povos da terra conhecessem que a mão do Senhor é forte. Deus tinha esse propósito naquela época e Deus tem esse propósito ainda hoje com os povos que ainda não conhecem sobre o nome de Jesus. Nós estamos hoje como família morando na África do Sul. Nós chegamos lá, como eu disse, pensando que Deus tinha nos levado só para um tempo para ensinar o inglês, para aprender o inglês, mas Deus tem feito ainda muito mais do que aquilo que nós imaginávamos. Nós estamos hoje morando ali. Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre a história, um pouquinho da história da África do Sul. Às vezes a gente confunde a África do Sul com a África, né? A África é todo o continente. A África do Sul é um país dos muitos países que compõem o continente africano, bem no sul da África. E a África do Sul, ela foi descoberta quase que por um acaso, por um acaso, né? De um navegador português que em 1488, por um acaso, descobriu aquela região ali da cidade do Cabo, que existe hoje. E com aquilo ali começaram a vir novos colonizadores, novos descobridores. Muitas pessoas foram ali para aquela região da África do Sul. E durante muitos anos, aquela ilha foi utilizada, que hoje é chamada a Ilha de Robben, ela foi utilizada como posto de reabastecimento para vários colonizadores que iam naquela região, que passavam por aquela região. Nessa época, haviam os povos chamados Khoikhós, ali naquela região da cidade do Cabo, e o povo Zulu eram os mais fortes, os Khoikhós e os Zulus, os mais fortes naquela região. E com toda aquela vinda de europeus naquela região e toda aquela injustiça de comércio que existia naquela época, os Khoikhós começaram a se achar injustiçados e eles declararam uma investida contra os europeus que existiam ali naquela região, que estavam reabastecendo naquela ilha de Robben. E eles fizeram uma investida contra esses europeus. Mas naquela época, em 1591, eles não tinham poder de lutar contra os europeus, contra os brancos que estavam chegando naquela região. E eles pereceram, muitos deles pereceram naquela região, e muitos ficaram presos naquela ilha sem comida e sem água, para servir de exemplo do domínio europeu que estava chegando ali naquela região. Foram os primeiros prisioneiros na ilha de Robben que existiu naquela época. Depois disso vieram os holandeses para aquela região e começaram a colonizar a cidade do Cabo, e eles começaram a ir mais querendo tomar conta de toda aquela região ali da África do Sul. Nos séculos 17 e 18 chegaram os calvinistas, né, muitos calvinistas, e eles se instalaram ali naquela região. Mas o que aconteceu? Eles foram, quando os ingleses chegaram, os holandeses começaram a subir em relação ao norte da África do Sul. E esses foram os colonizadores do interior da África do Sul. Eles foram subindo e os povos que existiam naquela região, eles foram
muitos deles foram feitos escravos, ou aqueles que não eram aceitos, não aceitavam a condição de escravos, eles eram subjugados com guerras e muitos morreram durante aquela época. E um dos povos que mais resistiram ao domínio europeu naquela época foram os povos, os Zulu, que até hoje existem, são conhecidos como os guerreiros daquela época. Então houve muito derramamento de sangue durante esse tempo, muitas coisas aconteceram. Depois que o domínio inglês chegou e se estabeleceu mesmo naquela região, muitos povos que ainda não aceitavam serem escravizados, foram tragos de outros países, como Madagascar, Índia e também de toda a região da Indonésia, foram tragos escravos para aquela região. Então a África do Sul, ela foi colonizada com muitos povos, com muitas nações diferentes sendo representadas ali. E com o passar do tempo, nós vimos ali que muitas pessoas queriam tudo o que tinha naquela região. Era uma região muito rica. E com o passar do tempo, as pessoas foram vendo a riqueza daquela região. E muito sangue foi derramado para que eles pudessem ter o poder daquela região da África do Sul. E com o passar dos anos, irmãos, os holandeses que chegaram ali, eles criaram uma nova cultura. E já a língua que eles falaram não era mais parecido com a língua holandesa, que é o Dutch. Mas eles criaram uma nova língua e com o passar do tempo essa língua foi reconhecida, que hoje é o Afrikaner. Então, é uma das línguas mais faladas ali na África do Sul, o Afrikaner, né? A África do Sul hoje possui 11 línguas oficiais. 11 línguas oficiais. Quando eu falo que aqui no Brasil nós só temos uma língua oficial, eles acham muito estranho, porque o Brasil é um país tão grande e só ter uma língua oficial para eles é muito estranho, porque eles têm 11. São muitos povos, muitas etnias que moravam ali, que foram se juntando e formaram o povo da África do Sul. Mas nesse estabelecimento da colônia de África do Sul, o que aconteceu é que os povos que vinham da Europa eram os totalmente brancos, e ali tinha os povos que estavam na região, que eram os negros, e com o passar do tempo vieram os mestiços, que foram a mistura dos povos brancos com os negros. E eles começaram a ser chamados de coloreds. Os coloreds hoje são o povo que mais sofre na África do Sul, porque eles são negros demais para serem brancos, e eles são brancos demais para serem negros. Então eles não têm uma identidade formada. Então eles sofrem porque eles não fazem parte de nenhum. Eles têm dificuldade de emprego, eles têm dificuldade de se estabelecerem como identidade. São um povo que tem muita dificuldade de autoaceitação. É um povo que está totalmente misturado, muitas etnias no meio da África do Sul. E o que acontece? Com o passar do tempo, esses povos, os negros, eles têm uma identidade muito forte, muito firmada. Os brancos, eles têm toda a herança europeia. E o que acontece hoje é que essa mistura de povos, ela é muito... não existe igual aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós somos muito misturados, né? Mas na África do Sul, eles são muito separados. Vocês já ouviram falar do apartheid, né? Alguns anos atrás, que os negros, eles eram tirados das áreas em que eles moravam. Para vocês terem uma ideia, teve um ano em que, em 1948, as bases do apartheid começaram a ser estabelecidas no país. E em 1955, sob o regime do apartheid, mais de 3 milhões de pessoas foram obrigadas a deixar os seus lares para ir para lugares específicos para os negros. Então, aqueles que moravam nas cidades, se eles eram coloreds ou eles eram negros, eles eram obrigados a deixar as suas casas, deixar os seus vizinhos, deixar a sua vizinhança, tudo, e eles tinham que ir para lugares distantes, no meio do nada, para ter as suas casas lá dadas pelo governo. Essa foi uma ferida muito grande que aconteceu entre o povo
no regime do apartheid. Mas nesse mesmo tempo foram quando começou o povo a lutar contra o apartheid. E nessa época foi que começou a surgir as marcas políticas do Nelson Mandela. Quantos aqui já ouviram falar do Nelson Mandela? Famoso, né? O Nelson Mandela começou nessa época a se levantar com vários outros políticos contra esse regime do apartheid. E ele foi preso durante 27 anos, ficou 27 anos preso. E quando ele saiu da prisão, um dos lugares que ele passou a maior parte do tempo foi na ilha de Robben, aquela que eu falei para vocês no início. Hoje ela é um dos pontos turísticos mais conhecidos e mais procurado pelos turistas na África do Sul. Mas foi o lugar em que ele passou a maior parte da vida dele preso. E no ano seguinte em que ele foi solto, ele foi votado como presidente da África do Sul, primeiro presidente negro da África do Sul. Então, meus irmãos, a história da África do Sul, ela começou com muito sacrifício de vidas, muito sangue derramado, muitos povos que existiam ali foram massacrados por busca de poder, por busca de dinheiro, por poder daquela terra. E hoje nós temos ainda uns resquícios muito fortes do apartheid. Você pode ir em igrejas na África do Sul onde só tem pessoas brancas. E você pode ir em outras igrejas onde só tem negros. É difícil ter igreja misturada, povos misturados, raças misturadas na África do Sul. Mas o que Deus tem feito, Deus tem levantado um clamor em algumas pessoas na África do Sul. E tem pessoas já orando para que Deus levante um avivamento, que traga um avivamento para aquela nação, para quebrar todos esses recursos de separação que existem ainda naquela nação. Nós chegamos, e uma das coisas de que muitos sul-africanos, hoje eles ainda falam, é que os brasileiros, eles são aquelas pessoas que Deus pode levantar para tentar trabalhar na unidade desses povos que existem ainda ali, quebrando essa separação, essa divisão que existe entre os povos da África do Sul. E nós, como nação, nós temos essa unção. Nós temos visto isso nos últimos anos. Nós queremos que os povos ali da África do Sul conheçam que a mão do Senhor é poderosa. Nós queremos que os povos da nação da África do Sul temam a Deus, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, Deus tem colocado no coração de um homem, de um amigo nosso, ele é um profeta de Deus naquela terra, ele é um sul-africano branco, e ele tem orado, ele tem um ministério de intercessão ali pela África, ele é um homem de negócios ali na África do Sul, e Deus começou a colocar no coração dele o sonho de levar brasileiros ali para a África do Sul, para trabalhar na reconciliação dos povos. Naquela época ele nem conhecia brasileiros. E depois de alguns anos, Deus deu a ele o conhecimento de um amigo nosso. E ele começou o conhecimento com brasileiros. E hoje Deus tem falado no nosso coração para ir para exatamente na região onde esse homem está morando. E na cidade onde ele mora e ele tem o ministério de intercessão, Deus tem nos compartilhado para ir morar exatamente nessa cidade. Então nós estamos ali trabalhando. Dos nossos focos é a reconciliação desses povos ali, porque nós queremos que a África do Sul, que os povos da África do Sul saibam que a mão do Senhor é poderosa. Amém? Então nós estamos ali há 2 anos, nós chegamos ali pensando que Deus tinha nos levado ali só para o aprendizado do inglês, como eu falei, né? Mas Deus tinha sonhos ainda maiores para nós. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito através das nossas vidas ali. Dá para a gente passar o vídeo agora, o PowerPoint, por favor? Então essa é a nossa bandeira da África do Sul, cada uma delas representando algo da nação. Essa é a bandeira que eu trouxe para a gente orar por ela. E nós vamos orar por essa bandeira representando o país da África do Sul. Próximo.
Deus começou a... Quando eu vim para cá, há 4 anos atrás, eu passei um dos anos que eu passei em Curitiba, eu fiz a escola de educadores da Jocum, e nessa escola a gente aprendeu sobre um currículo bíblico para crianças de pré-escola. E quando eu aprendi todo ele em português. E eu fiquei encantada com aquele currículo, porque a gente já estava trabalhando na escola, lá em Curitiba, na escola da Jocum, mas a gente não sabia muito bem como usar esse currículo. Esse é o currículo em inglês, porque nós ainda não temos todo ele editado em português. Quando eu cheguei ali na África do Sul, na base da Jocum, onde nós estávamos, eles me convidaram para trabalhar na pré-escola, porque no primeiro ano o Paulinho e a Daniela iam aprender o inglês, e eu poderia trabalhar na pré-escola com as crianças de lá, porque eu já tinha uma base de inglês. Então, eu comecei a trabalhar com o currículo bíblico em inglês, e esse foi o 4º ano trabalhando com esse currículo bíblico. E esse currículo, ele trabalha com a criança, trabalhando no caráter dela, mostrando quem é Deus Pai, Jesus, Deus conosco, e o Espírito Santo. E eu comecei a trabalhando, a gente implantou esse currículo bíblico ali, mas Deus fez mais. Pode passar o próximo? Esse daqui algumas crianças dessa pré-escola da Jocum, que a gente trabalha com uma lição bíblica durante toda a semana, uma história, com princípios bíblicos, com meditação, com intercessão com essas crianças. E eles aprendem sobre os povos, eles aprendem muitas coisas de caráter de Deus. Pode passar o próximo? Esse daí também as crianças fazendo... Eu tinha dado aqui a lição sobre a mulher samaritana, o poço, e a gente estava construindo um poço de barro ali, para ficar bem, bem assentado no coraçãozinho delas, sobre a importância do Deus Criador, quando Ele providenciou tudo o que aquela mulher precisava na vida dela, e Deus, nosso Criador, Ele pode providenciar tudo o que a gente precisa para a nossa vida também. O próximo. Aí, quando a gente começou a trabalhar com esse currículo bíblico na pré-escola da Jocum, essa escola é uma escola cristã particular, uma das escolas muito boas ali em Worcester, e essa escola é a única escola que recebe crianças que não falam inglês. Então, é a escola onde a minha filha estuda. E lá, eu comecei a ir com a pré-escola dessa escola, e a diretora dessa pré-escola ficou interessada nesse currículo bíblico. E nós conseguimos implantar nessa escola esse currículo bíblico também. Então, foi a 2ª escola que nós implantamos o currículo bíblico. Então, desde pequenininhos, nessa foto aí, tem uma criança muçulmana. E durante esse tempo que eu trabalhei lá, ele era uma das crianças mais interessadas em saber a história da Bíblia, a história da criação de Deus Criador. É uma das famílias que são influenciadas ali naquela escola cristã. Agora, você já imagina, em torno de 60 crianças recebendo, só naquela escola, um pouquinho da palavra de Deus por semana, todos os dias ela recebendo um pouquinho da palavra de Deus, ela sendo discipulada, crianças que são muçulmanas, ouvindo da palavra de Deus, e ela chegando em casa e compartilhando com o papai e a mamãe sobre o Deus Criador. É Deus levando a palavra de Deus aos povos, porque Ele quer que todos os povos da terra saibam que a mão dEle é poderosa e que eles temam ao nosso Deus. Amém? Então, nessa escola aí, nós conseguimos também implantar o currículo bíblico, e eles já estão começando esse ano, nesse próximo ano, desde o começo do ano, a levar a palavra de Deus para essas crianças também. O próximo. Aqui, essa é a diretora da escola, dessa pré-escola, e eu gostaria que vocês, sempre que se lembrassem de nós, lembrassem dessa mulher. Ela é Teacher Karine, ela é uma mulher muito temente a Deus. E ela é alguém que ama o Senhor de todo o coração. Ela é alguém que é apaixonado pela palavra de Deus. Ela falou para mim, Eliette,
você foi resposta de Deus para as nossas orações. Eu estava orando por um material, que a gente pudesse levar a palavra de Deus para essas crianças aqui na escola. E quando a gente apresentou esse material para ela ficou muito interessada. E hoje ela já implantou também o currículo bíblico nessa escola. Então, sempre quando você se lembrar de nós, desse trabalho, lembra dessa professora. E no meu coração eu falei para ela, eu acho que Deus vai levantar ela como aquela pessoa que vai multiplicar a palavra de Deus nas escolas ali na África do Sul. Amados, as escolas da África do Sul precisam muito da palavra de Deus. Eles precisam, porque tem muitas coisas que ainda precisam ser quebradas ali naquelas escolas. E Deus tem levantado, aberto portas das escolas ali, para a gente levar a palavra de Deus. E eu creio que nas escolas são um dos lugares onde a gente pode levar mais a palavra de Deus e discipular crianças para Jesus. E algumas escolas ali estão totalmente abertas para a gente levar a palavra de Deus. E nós estamos ali também com um projeto, nós estamos debaixo da liderança de um projeto chamado Conexão Brasil-África, que começou com um casal de brasileiros aqui no Brasil, e eles estão ali, nós nos submetemos à liderança deles. Pode colocar o próximo, por favor? Então, nesse projeto, nós estamos agora, então você vê ali a Cidade do Cabo. Nós morávamos bem pertinho da Cidade do Cabo, 2 horas da Cidade do Cabo, bem no sul da África do Sul. Mas Deus tem compartilhado conosco, eu não sei se você consegue ver uma setinha vermelha, mas essa aí. Para nós irmos mais para o norte da África do Sul, perto de Johannesburg e Pretória. Você vê ali, todo esse amarelo é a África do Sul. Mas as partes mais cinzas ou marrons ali em cima são outros países. Então nós vamos nos morar naquele pontinho ali, numa cidade chamada Middelburgo, e ali nós estamos perto da Namíbia, Botsuana, Moçambique, Suazilândia, Lesoto e baseados na África do Sul. Nós queremos trabalhar começando naqueles países ali de fronteira com a África do Sul. Ali em Moçambique, nós já temos começado com o projeto Conexão Brasil-África, trabalhando com pré-escola, e um dos meus alvos, logo no início, talvez do ano que vem, é começar o treinamento. Nós já enviamos um moçambicano para fazer a mesma escola de educação que está acontecendo lá em Moçambique agora, e ele vai começar também o currículo bíblico na pré-escola. Pode passar o próximo? Ali é o Paulinho, quando ele foi numa das viagens para Moçambique, e esse lugar, essa região de Moçambique, é uma região que nós temos adotado como projeto Conexão Brasil-África, que agora vai se chamar Centro de Conexões, que vai ser nessa cidade onde a gente vai morar. Então, uma das necessidades que a gente vê naquela região é o ensino da palavra com discipulado, treinamento de líderes. Nós vemos muitas pessoas envolvidas na igreja, mas também envolvidas às vezes com feitiçaria, com coisas que não agradam a Deus. Então nós queremos levar o treinamento de pastores e líderes locais e também o discipulado de líderes para que eles cresçam na palavra de Deus. A África já foi durante muito tempo evangelizada, mas não houve um discipulado forte. E o que acontece hoje é que existem muitas igrejas que não conhecem a palavra de Deus, existe muito mistura com feitiçaria e com outras coisas. Então nós queremos trabalhar no treinamento desses líderes também. Pode passar o próximo? E uma das coisas que nós temos trabalhado como projeto Conexão Brasil-África, nós estamos trabalhando com a implantação de poços artesianos, né? Esses poços para água, porque é uma região chamada Chacalane, onde nós temos muita necessidade de água. Então, equipes brasileiras que já foram lá naquela região, já trabalharam para a construção de 6 poços naquela região. Nós temos muitas famílias sendo abençoadas com poços ali naquela região. Pode passar o próximo. Aqui a construção, o Paulinho e o nosso líder naquela região, vendo um dos poços que foram construídos. Então, a região ali é uma região totalmente seca
e que precisa desses poços. E muitas igrejas brasileiras têm ido como equipes e têm nos ajudado a perfurar esses poços ali naquela região. Outra coisa que nós temos feito como projeto Conexão Brasil-África é ajudar na alimentação de crianças da pré-escola. Pode passar o próximo? Nós temos algumas crianças... Pode colocar o próximo? Nós temos crianças que estão sendo abençoadas com alimentação. Uma das coisas, naquela região de Moçambique, tem muita fome, muitas crianças desnutridas. Crianças só são aceitas na escola com uma determinada altura, não é por idade. Então, se a criança não tem uma idade, uma altura certa, ela pode ter idade, mas ela não pode entrar na escola porque não tem altura. Mas a maioria das crianças não tem altura. Por quê? Porque elas não têm uma boa alimentação. Então, as crianças vão para a escola muito tarde. Então, nós temos ajudado com uma pré-escola que começou com uma outra organização. Nós temos ajudado. E hoje nós temos igrejas brasileiras ajudando com quase 200 crianças sendo alimentadas para que elas possam ir para as escolas. Então, são povos, são crianças sendo abençoadas com alimentação. Nós sabemos que água e alimento é só uma necessidade primária que as pessoas têm. Porque nós sabemos qual que é a verdadeira necessidade do ser humano. É a necessidade de Deus. Mas às vezes, você não consegue falar para uma pessoa que está com fome, com sede, de Deus, de um Deus que ama, se elas não forem ajudadas também. Então, na realidade, nós estamos indo com uma necessidade física, mas nós sabemos que a maior necessidade dessas pessoas é a necessidade de Jesus e da palavra de Deus. Então, nós estamos começando com esse treinamento, nós estamos orando para ter um programa. Para vocês terem uma ideia, existe um dos países vizinhos ali, o Malawi, que tem chamado missionários para treinarem pastores. Eles já falaram assim, olha, se vocês vierem, nós juntamos mais de 100 pastores para serem treinados por vocês. Falando isso para Jocum. Então, há uma necessidade de treinamento muito grande e nós temos tentado trabalhar nisso. Pode passar o próximo, por favor? Então, nós temos ali algumas das crianças que têm sido abençoadas com a pré-escola e com a água também, né? E nós vamos começar nesse próximo ano já o currículo bíblico. E outro lugar que tem nos chamado para trabalhar são missionários que trabalham na Suazilândia. Lá também é o inglês, uma das línguas oficiais. E eles querem que a gente também ajude no treinamento de pré-escola ali naquela região. Amados, tem muito trabalho a ser feito, tem muita coisa para ser realizada. Mas nós queremos que nossa principal motivação é que os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. E nós queremos que esses povos temam a Deus com todo o coração, com todo o amor, amem a palavra de Deus. Nós temos tentado levar o conhecimento da palavra de Deus para que esses povos sejam fortes em Jesus, para que eles sejam restaurados nas suas emoções, na sua identidade, para que eles conheçam que eles são importantes para Deus, que eles são amados por Deus e que na sua identidade, no seu coração, na sua alma, eles podem ser sarados e curados para a glória do Senhor Jesus. Amém? Nós queremos que você se alegre conosco, porque nós sabemos, como aquela canção que nós cantamos, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu tenho falado que todos esses anos no campo missionário, ainda não me fizeram estar cansado. Nós não estamos cansados de estar no campo missionário. Nós estamos muito empolgados e animados em saber que Deus ainda tem coisas melhores para nós. Que Deus tem sonhos ainda para aquela nação. Que Deus tem sonhos para povos ainda para onde Ele vai nos levar. Para que esses povos conheçam que a mão do Senhor é forte. Nós sabemos que Deus ainda tem muitas coisas pela frente para nós. Nós estamos empolgados com aquilo que Deus vai fazer. Né? Não é com a idade que vai chegando a gente vai desanimando, não. Nós estamos animados com aquilo que Deus ainda vai fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Né? Então nós estaremos nos mudando
nesse próximo ano, nós não voltamos mais para Worcester, que era a cidade onde nós estávamos, mas nós estamos retornando para a cidade de Middelburg, que é mais no norte da África do Sul. Amados, orem por aquela nação e orem por nós. Nós precisamos de casa, nós vamos chegar lá ainda procurar casa para alugar para a gente morar. Nós temos uma nova escola para a Daniela, que é um desafio também. É uma escola nova, novos professores, novos amigos, tudo isso é muito novo para todos nós. Orem por nós. Orem também para que ali nessa cidade ainda tem muitas coisas que precisam ser feitas, que Deus tem compartilhado conosco. E nós queremos realizar aquilo que Deus tem ali naquela cidade, mas nós não queremos ficar só naquela cidade. Nós queremos ir além. Nós queremos ir naqueles países que fazem fronteiras com a África do Sul. Eu gostaria de orar com você nessa noite, mas orar no sentido de que a África do Sul tem um hino maravilhoso. E o hino da África do Sul é uma oração. Eu gostaria, não sei se o pessoal da mídia conseguiu. Conseguiu? Então eu vou passar o hino e eu vou traduzir para vocês, eu vou ler aqui a tradução para você ver como que o hino é bonito. Ela é uma oração a Deus. E nós vamos estar orando pela África do Sul. E depois disso a gente vai fazer uma oração por aqueles povos que ainda precisam de Jesus. Pode colocar. Deus abençoe. Uma oração a Deus, uma oração a Deus. Nós queremos que essa oração seja ouvida, amém? Nós queremos que Deus ouça, e Deus tem ouvido. Nós queremos que essa nação seja uma nação que glorifica o nome de Jesus. Nós temos muitos evangélicos na África do Sul, mas pessoas que só conhecem a Deus de ouvir falar, mas que não têm vida com Deus. Nós queremos que esses crentes se levantem e levem a palavra de Deus para outras nações que ainda precisam ouvir de Jesus. Amém? Nós vamos orar para que esse hino seja uma realidade. Que Deus venha comover sobre a África do Sul e todos os países, todos os povos vizinhos ali. E que haja um derramado Espírito de Deus sobre a África do Sul, para que eles conheçam a palavra de Deus e temam o nome do nosso Deus. Amém? Gostaria que você que tem sentido no seu coração que Deus está falando com você nessa noite, que você gostaria de nessa noite fazer um compromisso. Deus, eu quero ser resposta para essa nação. Eu quero ser resposta para esses povos que ainda não conhecem o Senhor ali naquela região. Eu quero que a minha vida seja uma resposta para essa oração desse hino dessa nação. Quero que, se você tem sentido no seu coração, vem aqui na frente. E nós vamos orar por esse país.
se você quer ser um intercessor por aquela região, por aqueles povos, por essa nação e pelos povos ali da África, vem aqui na frente. Eu gostaria que a gente orasse junto por aquela nação, por aqueles povos. Amém? E nós vamos nos levantar. Se você não vier aqui na frente, não tem problema. Você pode se levantar e nós vamos orar junto por aqueles povos ali. Amém? Tá. E para vocês que vêm aqui, eu gostaria que vocês levassem para casa a responsabilidade de orar pela África do Sul e pelos povos dali. Então, toda vez que você olhar para essa bandeira, seja que essa bandeira fique na sua geladeira, seja que essa bandeira fique na sua Bíblia, seja que ela fique no seu escritório, mas que seja para você se lembrar de que você nessa noite você fez um compromisso de orar por essa nação, porque você quer que os povos da África do Sul conheçam a Jesus. Amém? Você está fazendo um compromisso de orar por essa nação e de orar pelos povos ali, para que esses povos conheçam que a mão do Senhor é forte e que eles temam a Deus, ao nosso Deus, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos levantar as nossas mãos agora e nós vamos interceder por essa nação. Nós vamos abençoar essa nação e todos os povos que existem ali naquela região, todos os povos vizinhos ali daquela região. Nós vamos orar por eles. Deus, nós reconhecemos que a mão do Senhor é poderosa. Nós reconhecemos, Deus, que a mão do Senhor é forte. E nós queremos, Senhor, profetizar nessa noite e abençoar a nação da África do Sul. Nação que foi formada, Deus, com tanto derramamento de sangue, com tanta divisão, com tanto preconceito, com tanto racismo. Mas nós queremos profetizar a palavra do Senhor. Nós queremos profetizar que a mão do Senhor é forte ali naquele país. Nós queremos profetizar a mão do Senhor sobre os povos Zulu, o povo Xhosa, os povos Bantus ali daquela região. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos que essa nação vai ser uma nação unida, como o hino dessa nação clama a Ti. Nós profetizamos em nome de Jesus a Tua boa mão libertadora, a Tua mão saradora, a Tua mão santificadora, vindo sobre essa nação e trazendo a Tua palavra, trazendo o derramado do Teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos a Tua boa mão, trazendo a Tua palavra, trazendo cura, trazendo libertação para esse país. Deus, em nome de Jesus, nós queremos ser intercessores sobre essa nação. Nós abençoamos as igrejas ali da África do Sul, Deus, igrejas com potencial tremendo, mas que ainda estão tão presas a tantos preconceitos. Deus, nós profetizamos a quebra de todo o preconceito racial, em nome de Jesus. Deus, nós queremos profetizar a Tua palavra, chegando nas casas, chegando nas escolas, chegando nos corações sedentos da Tua palavra e florescendo, crescendo, dando muito fruto para a glória do nome do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós queremos falar como esta palavra em Josué. Deus, nós queremos que os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que eles temam ao Senhor nosso Deus, nós profetizamos o temor do Senhor sobre toda a nação da África do Sul e profetizamos a glória do Senhor sobre aqueles povos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigada, irmãos, obrigadas. Em nome dos povos ali daquela região eu agradeço. E em nome de Jesus, não se esqueça de orar por aquela nação, amém? Não se esqueça. Não se esqueça de que existem povos ali que ainda precisam da palavra do Senhor. Amém? Nós estamos muito felizes por aquilo que Deus ainda vai fazer. Como família, nós temos sido despertados a olhar por aquela região.
com olhos de amor, sabendo que Deus quer fazer muitas coisas naquela região e por aquele povo, por aqueles povos ali. Então estejam orando por nós, para que Deus nos dê sabedoria, unção e graça para fazer aquilo que está no coração dele, para as nossas vidas naquela região. Amém? E nosso projeto está totalmente aberto para aquelas pessoas do Brasil que querem abençoar os povos daquela região do sul da África, por enquanto, porque a gente ainda quer subir mais. Então, se você quer se envolver no projeto, se você quer doar suas férias, se você quer como profissional em qualquer área, se você quer se juntar a nós, nós temos uma equipe indo do Brasil para Moçambique na área de saúde em abril. São médicos, enfermeiros que vão estar doando parte das suas férias para abençoar Moçambique e aquela região ali. Se você quer se juntar também, fale conosco. Vai ser um prazer juntar você ao nosso projeto para abençoar aqueles povos que ainda precisam de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pode assentar, querido. E se você pode abrir a sua Bíblia ainda, eu gostaria que nós levássemos para casa o texto que a Eliette leu, e você que está na internet, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Às vezes a gente fica assistindo a palavra de Deus na internet e a gente nem se dá o cuidado de ler a palavra de Deus. Aí em Josué capítulo 4, só o verso 23 e 24, que foi onde ela tentou fundamentar a sua mensagem desta noite. O verso 23 na minha versão diz: porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor todos os dias. Ela disse que há duas coisas que quando eles olhassem para aquela pedra, eles iam se lembrar. Mas eu incluo uma terceira. Todas as vezes que eles olham para aquela pedra, eles iam se lembrar que eles já haviam passado pelo Mar Vermelho. Eles iam se lembrar que o Senhor era um Deus que já havia aberto águas. Eles haviam de se lembrar que Deus é um Deus de milagre. A segunda coisa, eles iam, por causa disso, se lembrar que o Senhor Deus é um Deus forte. E a terceira coisa é que Deus ia fazer com que seus corações fossem quebrantados. Você que está na internet, precisa de um Deus forte na sua vida? Você que está aqui hoje, quem sabe sentindo-se desestimulado: como eu posso orar pela África do Sul se eu não aguento orar por mim? Hoje esta palavra é para você. Um Deus forte, que não mudou e não muda. Amém? Se você está enfraquecido, se você está desanimado, se você está caído, se você está abatido, se você está sem força, se você está sem vigor, se você não se alegra, se você não se encanta com um hino desse. Eu ouvi esse hino esses dias na TV, e eu e Nininha estávamos olhando a letra dele e ficamos pensando: meu Deus, parece que este povo é crente. Uma letra absolutamente bíblica. E você não consegue ver isto, e Deus pode te visitar agora aonde você está, na sua casa, aqui no seu banco, e dizendo: Deus, eu creio que o Senhor é forte. E eu me apresento como uma pessoa mais fraca deste lugar. E eu quero sair daqui, Senhor, com uma unção de cura.
Eu quero sair desejoso de ser útil ao teu reino. Eu quero me interessar pela África do Sul. Eu quero me interessar por Guiné-Bissau. Eu quero me interessar pelos países europeus que estão morrendo. Eu quero me interessar. Hoje Deus pode visitar você que está na internet, pode visitar você que está aqui. Se você pega esta palavra para você, saia daqui crendo que Deus é forte. Deus é capaz de transformar o seu estado de ruína, de desgraça, de tristeza, de amargura, num estado de milagre. Feche os seus olhos, faça a sua oração e diga a Deus: eu preciso, Deus, eu quero, eu necessito de mudanças intensas na minha fé, na minha caminhada. Deus, eu ouvi esta mulher de Deus falando com tanta empolgação e nada me empolga, nada me acorda, nada me desperta. Fala com Deus se você está assim. Porque Deus é forte, Deus tem uma mão muito forte, Deus tem uma presença muito forte para mudar a sua história e tornar você uma pessoa apaixonada por Jesus e por aquilo que Ele ama. E o que Ele mais ama são as nações, são os povos que não o conhecem. Deus está interessado na sua luta, no seu desemprego, na sua enfermidade. Mas Ele está muito mais interessado em fazer de você uma luz acesa onde você estiver. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Tu que tem olhos de fogo, e Teus olhos penetram nas nossas mais profundas entranhas, e Tu nos conheces de dentro para fora, e Tu nos reviras, e Tu sabes o que nós somos. E nós queremos agora, no nome de Jesus, nos dobrarmos diante da Tua presença e dizermos: ó Senhor, socorre-nos e visita-nos, pois estamos cansados de ficar cansados. Cansados de ficar cansados com as lutas diárias, cansados de ficar cansados com o pecado que nos abate, cansados de ficar cansados com os problemas diários, com a enfermidade, com as dores, com as crises. E nós precisamos de um avivamento do Senhor descendo sobre nossa vida e nos renovando e nos restaurando e nos revigorando e trazendo um novo mover do céu, trazendo alegria a despeito das lutas, trazendo alegria a despeito das tristezas, trazendo um coração alegre em meio, Senhor, a uma turbulência ao redor de nós. Deus, nós rejeitamos tudo que abaixa os nossos olhos, tudo que abaixa a nossa cabeça, tudo que nos tira o foco de um Deus que está no céu, de um Deus que está no alto, de um Deus que nos faz olhar para os montes, para as coisas lindas. Abre o coração nesta noite, põe Tua mão sobre nós, enche-nos com a Tua graça, visita o meu irmão, a minha irmã, o amigo na internet, põe a Tua mão forte sobre eles agora, Senhor Deus. Põe uma vida nova sobre eles agora. Põe uma unção nova em seus lares. Todo lugar que está obscuro, fechado, todo lugar que está sob maldição, sobre praga, sobre doença, o Senhor quebra isto agora no nome de Jesus e traz uma bênção do céu sobre todos. Pai, nós declaramos que nesta noite nós nos levantamos aqui de nosso lugar, crendo que a mão do Senhor é forte, e o Senhor que abriu o mar vermelho, abre qualquer situação fechada para nós. O Senhor que abriu o Jordão, o Senhor abre qualquer porta fechada para nós. Nós cremos que o nosso Deus é o mesmo, Ele jamais mudou, Ele jamais muda, e Ele jamais mudará. E Ele colocará em nosso coração amor, paixão pelas nações, pelas pessoas, pelos missionários, por aqueles que nos representam na frente de batalha, Senhor. Deus, nós oramos agradecidos por saber que hoje o Senhor está mexendo com vidas e com corações, no nome de Jesus. Você que nos assiste na internet, Deus te abençoe. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amém.
Estamos encerrando, irmãos, mas antes quero relembrar